Eu sou Paulo Rabelo, estou aqui porque gostaria de conversar com vocês sobre o tema da Previdência. Hoje, o noticiário no Brasil fala muito na reforma previdenciária, um texto que o governo enviou para o Congresso Nacional analisar, e o objetivo seria reformar, isto é, aperfeiçoar o nosso sistema previdenciário. Será que o sistema realmente vai ser aperfeiçoado? Ou temos problemas sérios que não foram enfrentados ainda e que parece que não serão enfrentados? Em primeiro lugar, saber o que é previdência. Previdência, como diz o próprio nome, é uma espécie de poupança de longo prazo que se faz para prevenir situações como a perda da nossa capacidade de trabalhar, aí é a aposentadoria, a morte inesperada, e aí neste caso é uma forma de seguro social, ou inclusive a invalidez, que nos inabilita para o trabalho, embora sem a morte. E depois da morte também a pensão, quando, por exemplo, a viúva ainda sobrevive à pessoa que tem aposentadoria. O sistema previdenciário é importantíssimo para um país porque ele dá o equilíbrio social e o suporte para uma camada da população que merece todo o nosso respeito, carinho e atenção, que são os idosos, os inválidos e, eventualmente, também as viúvas que perderam a capacidade laboral. Mas como é que isso funciona? Isso funciona através de contribuições. Não existe previdência sem contribuição. Para entender como funciona a previdência, nós vamos tomar um exemplo particular, mas que se aplica a outras situações bem parecidas. O exemplo de uma pessoa do sexo masculino que ganha R$1.000 por mês e ela está empregada pelo regime da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Esse indivíduo, ao final do mês, ele recebe os seus R$1.000, mas o empregador vai reter uma certa quantidade que é equivalente a 8% dessa renda mensal de R$1.000 e, portanto, o empregador vai reter 50, mais 20, mais 10, R$80 que este empregador vai recolher ao INSS. Só que ele tem que fazer mais alguma coisa. Ele, além dos 8% que deduziu dos R$1.000 brutos de salário, ele vai contribuir como empregador com mais R$200 para essa poupança previdenciária, chamemos de João, do nosso amigo João. 100 mais 100. Então, no total, R$280 num único mês. Muito bem, aqui está, o INSS recebeu esse recurso. O fato do INSS usar esse recurso para pagar as aposentadorias daqueles que já estão aposentados resume-se num único fato: o governo no passado nunca guardou esses recursos de nenhum João. Portanto, ele é obrigado a repartir imediatamente tudo que o João recebe. Mas, para efeito de avaliar o que seria a previdência aperfeiçoada, temos que raciocinar tal como a previdência deveria funcionar, que é o INSS anotando especificamente numa conta individualizada do João que ele pagou 80 e que o empregador juntou mais 200 para ele, portanto 280 mensais. Passaram-se 12 meses e a partir do 12º mês o João já tem 280 vezes 12 e, além do mais, essa mesma quantia foi deduzida e acrescentada por conta do 13º salário. Então, por ano, o João terá 13 contribuições de R$280 já na sua poupança previdenciária do INSS. Passam-se os anos rapidamente
e, segundo os cálculos e as regras atuais do INSS, após 37 anos e meio de contribuições sucessivas, e vamos supor que o João era muito diligente, que a economia brasileira foi muito bem gerenciada, ele não precisou nem mudar de emprego, nem teve que ficar amargando um desemprego temporário durante um certo período, de forma que, ao fim dos 37 anos e meio, eu tenho aqui o valor que ele terá amealhado. Ele tem na sua conta virtual nada mais, nada menos do que R$ 312.092. É isso mesmo, gente. Parece uma conta muito alta, mas porque nós estamos colocando um juro de 4% ao ano, não estamos levando em conta a inflação para não complicar a conta, mas estamos levando em conta um juro que se chama real, um juro efetivo, fruto da aplicação que o governo tenha feito, e se ele não fez, fruto do rendimento de um título de dívida que o governo deveria emitir em favor do João, em favor do fundo onde está o João, uma dívida pública, tendo em vista que se ele tirou o dinheiro para usar para algum motivo, seja lá o que for, ele tomou esse dinheiro emprestado, e esse dinheiro pode render pelo menos 4% reais ao ano. Com os R$ 312.092, o João solicita sua aposentadoria, ela lhe é concedida, e ele tem, aí vem um termo que é preciso que a gente introduza, o termo atuarial, significa do ponto de vista da estatística social, ou seja, atuarialmente, o João teria, aos 37 anos e meio de contribuição, supondo que o João começou a trabalhar aos 20 anos de idade, ele aos 57 anos e meio de idade, ele tem uma sobrevida de 20 anos e, portanto, ele, em tese, falecerá aos 77 anos e meio. Nós esperamos que esse João até sobrevida mais, tenha mais sobrevivido, mas muitos, principalmente nessa faixa de salário mínimo, já quando beiram aos 70, muitas vezes falecem. E o João deixa para sua viúva esta pensão, e a viúva sobrevive a João por mais 5 anos. Portanto, dentro das nossas contas, há uma sobrevida de 25 anos após o início do processo da aposentadoria do João. E durante esse período, portanto, a Previdência Social gastou com o João, eu fiz aqui as contas, R$ 207.749 nas condições atuais previdenciárias. Portanto, nas condições atuais, o João terá deixado na mão do INSS, sem que ele ou que a viúva tenham aproveitado, R$ 104.343. É isso mesmo, parece brincadeira, mas o João faleceu, a sua viúva faleceu e deixaram dinheiro na mão do governo. Para alguém da faixa de salário mínimo, com esses R$ 104 mil, uma casa pré-fabricada poderia ter sido dada de graça, como compensação pelos R$ 100 mil que o João deixou na mão do INSS. E sabe para que finalidade esses 100 mil de poupança não utilizada foram encaminhados? Para todos os demais tipos e modalidades de assistência que o INSS tem que carregar nas suas contas, que não são previdência social, mas que são votados e aprovados pelos congressistas que fazem bondade com o dinheiro do João, para que o João pague. Quero deixar claro que aqui não vai uma crítica à assistência social no Brasil, que é mais do que necessária para que a gente não tenha idosos pobres e, inclusive, miseráveis. O problema está em localizar na Previdência Social Contributiva a obrigação de pagar pela assistência.
esta assistência social no Brasil deveria, por legislação, estar no orçamento público para que, dentro de um processo de redistribuição social mais amplo, o imposto de renda progressivo, incidente sobre pessoas de mais alto poder aquisitivo, dessem conta de pagar pela assistência daqueles que são mais pobres. E não o João, que é um empregado de salário mínimo, que teve um desconto já elevado de 28% sobre sua renda durante 37 anos e meio e que já deixou R$104 mil na mão do governo. Agora vem a proposta do governo. Vamos ver o que é que acontece. O governo, em fevereiro, apresentou a sua proposta de reforma da Previdência. Você deve estar imaginando que o governo deve ter começado com a seguinte proposta. Bom, quem está na assistência social e que hoje pesa muito para o João, que paga demais pela Previdência Contributiva, deveria ir para o orçamento público, de forma que os congressistas tivessem mais clareza de quanto custa assistir àqueles que são idosos ou são inválidos ou que estão numa previdência subvencionada, como é a assistência à previdência rural. Não, os congressistas não receberam esse tipo de proposta. Ou então você deve estar pensando, a proposta deve ter deixado com clareza a ideia de que a partir de agora contas individualizadas de cada João devem estar prontas para funcionar no INSS, de forma que o João saiba a cada mês quanto ele e o seu patrão estão contribuindo, de forma que ele não tenha que, inclusive, fazer prova ao final de uma vida de trabalho, como acontece hoje. Infelizmente, a proposta do governo não tratou disso. E, finalmente, o João deveria também ter tido também o carinho por parte do governo que lhe toma emprestado de, nesta reforma, a partir de agora, se estabelecer uma taxa de juros de remuneração pelo dinheiro que o governo mensalmente toma emprestado do João para fazer as suas assistências sociais e pagar as aposentadorias daqueles que estão fora da força de trabalho. Vocês pensam que esse tipo de remuneração ao dinheiro do João foi apresentado como ideia? A resposta é também não. Interessante que o artigo 250, conjugado ao artigo 201 da nossa Constituição Federal, comandam que o governo faça exatamente isso. Tenha mais cuidado com o dinheiro do João, faça as contas ditas atuariais e capitalize o recurso que o João paga. O que foi a proposta, então, se não foi nada disso? O que o governo propôs? O governo disse o seguinte: eu acho que o João está pagando muito, R$280. Então eu vou fazer uma coisa muito bacana para o João. Eu vou trocar essa nota de 10 por uma nota de 5. Ele pagava por mês R$80 e agora ele vai pagar só 75. Fez uma grande bondade. O patrão continuará pagando os mesmos R$200. Portanto, o João só paga a partir de agora 275. Com isso, ele está fazendo uma grande propaganda de que baixou a tal alíquota de incidência da contribuição de 28% para 27,5%. Com um detalhe: agora o João vai ter que trabalhar mais 5 anos. Portanto, ao invés de se aposentar aos 37 anos e meio de contribuição, ele vai até aos 42 anos e meio de contribuição. Como, entretanto, a sobrevida do João continua a mesma, ao invés de sobreviver e utilizar 25 anos de pecúlio, como ele trabalhou mais 5 e deixou de receber nesses primeiros 5 anos porque ele estendeu o seu prazo de contribuição, ele pagará mais e receberá por menos anos.
as contas mudaram para o João. Ao invés de ele ter feito um pecúlio de 312, ele passará, e essa será a pilha de recursos que ele vai ver lá na sua conta, se ela tivesse lá, com os 4% de rendimento, R$ 392.735. Vocês já imaginaram se cada João, que terá contribuído 42 anos e meio para o INSS, se ele recebesse uma bolada na mão de R$ 392.735? Esse João se sentiria provavelmente o homem mais abastado, mais afluente, mais bem aquinhoado do Brasil. Poderia comprar uma casa para ele, para a senhora dele, e viverem felizes o resto da vida. No entanto, ele não vai receber dessa forma, não vai receber bolada alguma. Essa bolada não está em lugar nenhum, já foi usada pelo governo. Portanto, ele vai receber mês a mês o equivalente a um salário mínimo até vir a falecer, e depois sua viúva também não terá mais um salário mínimo, ela vai ter apenas 60% desse valor, e no total ele e a viúva recebido 180.730. Então vou repetir, ele terá contribuído para o INSS em 392 mil, em números redondos, e ele vai receber 180 mil, portanto ele vai receber de volta menos de metade daquilo que contribuiu, e aí incluído os juros. Aquilo que o João, no regime atualmente vigente, já deixava na mão do governo, vocês se lembram na sessão anterior, quando chegamos à conta, R$ 104 mil ele deixava na mão do governo, pois agora ele vai deixar 212 mil na mão do governo. O motivo é o mesmo. Cada dia os congressistas votam mais bondades para pessoas que realmente necessitadas, têm necessidade de receber por invalidez ou por falta de meios, falta de rendimento na terceira idade, uma espécie de uma assistência oficial do governo, mas fazem, ao invés de pedir que os mais aquinhoados, os mais ricos do país contribuam para essa assistência, não, é o João que vai ter que agora dobrar a quantidade de recursos que ele deixa na mão do governo. Ele vai ter que fazer mais R$ 100 mil de poupança na sua morte, por efeito da sua morte, para sustentar o desequilíbrio orçamentário de um governo que não consegue organizar a previdência do João. Isso absolutamente não está certo. E se os congressistas não tiverem muita consciência, não digo já patriotismo, consciência econômica, um mínimo de educação financeira, eles estarão aprovando este verdadeiro assalto à mão desarmada ao João, com graves consequências. A primeira consequência é a seguinte: nenhum João é bobo, e os brasileiros não são bobos, de ficar num sistema onde você compulsoriamente contribui ao longo da sua vida com R$ 392 mil para levar de volta só 180. As pessoas, embora não estejam vendo esse vídeo, e muitos milhões de Joões não vão estar vendo esse vídeo, elas têm a capacidade, e nisso acreditamos na capacidade intuitiva das pessoas de perceberem que o sistema previdenciário não está certo, não é justo, as contas não batem e, portanto, a tendência vai ser a da informalidade. Cada vez mais Joões preparados para fazer a sua própria aposentadoria através de pecúlios, de poupanças particulares que farão, investimentos numa pequena casa própria, em pequenos negócios, se virando, mas não deixando na mão do governo. Portanto, falhará a conta que o governo quer fazer de arrecadar R$ 1 trilhão nas costas dos próximos Joões que vão contribuir para o INSS. Esse João não vai estar lá. Segunda gravíssima consequência, é uma consequência de mau exemplo.
Se o governo brasileiro não tem a capacidade de garantir o investimento de um João que é brasileiro e que dá para ele controlar a sua aposentadoria futura, que não pode confiar nesse governo para receber 280, agora R$275 por mês, durante 40 anos, para receber com segurança o fruto daqueles 40 anos de trabalho, como é que um investidor estrangeiro vai ter confiança de vir investir neste país, que não respeita a aposentadoria futura do João, não respeita o investimento que o João está fazendo no seu futuro? Isto, portanto, é muito grave. E terceiro e mais grave de todos os problemas que nós vimos em relação a esta reforma da Previdência, é que a parte assistida, que hoje chega a ser 80% do INSS, que hoje já depende majoritariamente do superávit, desse dinheirinho a mais que o João deixa na mão do governo para fazer a cobertura dos benefícios de prestação continuada e de todas as formas de pensão, esses recursos vão ficar ainda mais escassos e o déficit dessas assistências será cada vez mais elevado. Portanto, nós não teremos o benefício do equilíbrio financeiro que nós gostaríamos de ter. Nós temos que ter muita consciência disso para refletir qual o caminho a adotar, e eu acho que neste vídeo, nessa conversa, nós já deixamos entrevisto o que é que nós precisamos fazer. Primeiro, separar a previdência da assistência, muito bem separado. Os números têm que ser tratados, cada qual no seu escaninho respectivo. Número 2, não elevar as alíquotas ou as contribuições que já são superavitárias do João, mas não, pelo contrário, até rebaixá-las, de forma que o João possa ter mais interesse em contribuir. O produto da Previdência Social tem que ser mais atrativo para o João, de forma que nós tenhamos mais brasileiros decididos a participar do sistema, e isso sim vai fazer a arrecadação crescer muito mais. E terceiro lugar, temos que identificar o processo previdenciário muito bem. Nós temos que fazer as contas para saber de onde vem o dinheiro do João, quanto que será necessário para pagar no futuro a sua aposentadoria, guardar isto muito bem guardado em contas individualizadas, remunerar essas contas individualizadamente, ainda que o sistema seja de solidariedade entre os participantes do INSS, fortalecer o INSS institucionalmente e dar para o João, eventualmente, a possibilidade de ele começar um sistema em que ele também possa fazer contribuições voluntárias na sua conta previdenciária. Nesse momento, a poupança do Brasil subirá, com ela a capacidade de investir, e com o aumento da capacidade de investimento nacional, o emprego aumenta, a taxa de crescimento e a taxa de crescimento da renda nacional será cada vez mais elevada. Nós nunca mais ouviremos falar do grave problema do déficit previdenciário e do déficit da assistência social no nosso país.